Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. O vídeo de hoje é uma tag com as amigas e quem nos convidou para fazer essa tag foi a nossa amiga Cleudinei Alves, tá? Essa tag vai ao ar quarta-feira, aliás, terça-feira, às 4 da tarde. E é uma tag de perguntas e respostas falando do que você prefere, tá? A seguir eu vou falar o nome das participantes. São Cléo com Amor ao Ponto, Edivânia Marta Muniz, Jussara Barbosa, Duartes e Lúcia Baldo. Vem que tem variedades que sou eu. Vlogs e rotina da Teteca, Adorando e Deus Cuidando, Silviane de Oliveira. Essas são as participantes. Desde já convido vocês a ir lá no cantinho delas, verificar o que elas preferem. A primeira pergunta é: você prefere doce ou salgado? Bem, assim ó, eu prefiro doce, tá? Mas também gosto bastante de salgado e quando eu passo muito tempo sem comer salgado, eu sinto falta de salgado, mas a preferência é pelo doce. A segunda pergunta é: você prefere dia ou noite? Bem, se for para descansar a memória, descansar o corpo, relaxar um pouco, eu prefiro a noite. Mas para trabalhar, para fazer as atividades, para as atividades da casa, para passear, eu prefiro o dia, tá? E a terceira pergunta é: você prefere o inverno ou o verão? Bem, o verão tem bastante opção de trabalho, né? A gente pode trabalhar mais, encontrar mais emprego. Dá para ir à praia, visitar lugares, pode andar com uma roupa bem fresca, mas como eu sinto muita agonia no verão, eu prefiro mais mesmo o inverno. Aliás, não é bem o inverno, eu prefiro a meia estação, outono ou primavera. A quarta pergunta é: você prefere série ou filme? Bem, gente, ultimamente eu não estou muito ligada nem série nem filme, mas se for para ver, ainda prefiro filme. A quinta pergunta é: você prefere praia ou campo? Olha, eu gosto bastante de praia, não para ir, não para passear, mas para observar, para olhar, para sentir o ar da praia, mas eu também gosto bastante do campo, de vez em quando eu gosto de ir no campo, tá? A sexta pergunta é: chuva ou sol? Bem, a chuva é muito importante. Sem a chuva a gente não tem água, não molha as plantas, não umedece a terra. Mas um dia de sol é muito maravilhoso, né? Porque ele seca a roupa, ele areja nossas casas, ele fica lindo, divino, maravilhoso. Então eu gosto mais de sol, mas os dias de chuva são muito necessários. E depois da chuva, quando é moderada, é claro, né? Sempre fica um verdinho bem bonito, né? As plantas agradecem. Bem, a 7 é gato ou cachorro? Eu prefiro cachorro. A 8 é cebola ou alho? Eu gosto dos dois. E a 9 é peixe ou carne? Eu gosto bastante de peixe, tá? E gosto bastante de carne. Tem dias que eu prefiro comer o peixe, mas tem dias que eu prefiro comer a carne. Principalmente quando eu vou sair, eu prefiro comer a carne. Porque o peixe a gente tem que lutar muito para tirar aquele cheirinho enjoado, né? Mas é muito saudável e eu gosto bastante. Bem, a 10ª é hambúrguer ou pizza? Eu gosto dos dois, mas eu acho que ainda prefiro pizza.
E a 11 é coxinha ou pastel. Eu gosto também dos dois, mas se a coxinha for bem feita, bem organizada, eu prefiro a coxinha. A 12 é chocolate branco ou chocolate ao leite. Olha, ultimamente não tô podendo comer nenhum dos dois, mas se for comer, eu prefiro comer o branco, pouco e com moderação. E a 13 é café com leite ou café com Nescau. É evidente que é café com leite. Claro que eu não posso tomar o leite comum, tem que tomar o de amêndoa ou de aveia, né? Mas ainda prefiro café com leite do que leite com Nescau. A 14 é, prefere pão com ovo ou pão com mortadela? Eu prefiro 1000 vezes pão com ovo, não gosto de mortadela. A 15 é ler um livro romântico ou a Bíblia. Eu gosto de ler os dois, gente. Eu gosto de um bom romance e eu também gosto de ler a Bíblia. A 16 é tomar refrigerante e suco. É evidente que é suco, né? Mas natural, né? De caixinha é tão ruim quanto de refrigerante, tá? E a 17 é tomar café ou chá. Eu prefiro café. E a 18 é churrasco ou lasanha. Eu gosto bastante de lasanha e gosto também bastante de churrasco. Então, um dia mais rápido, mais cheio de coisa para fazer, eu prefiro comer uma lasanha, que é mais tranquila. Agora, um dia mais descansado, um dia de festa, eu prefiro um churrasco. A 19 é sopa de legumes ou de frango, eu prefiro de legumes. A 20 é café ou leite, eu prefiro café. E a 21 é ovos cozidos ou ovos fritos, eu prefiro ovos cozidos. A 22 é pão caseiro ou pão comprado, eu prefiro pão caseiro. A 23 é pipoca doce ou salgada, eu prefiro a doce. E a 24 é para lavar roupa, prefere sabão ou detergente, eu prefiro sabão. 25 é andar de bicicleta ou caminhar. Andar de bicicleta é muito bom, né, gente? Mas como eu tenho labirintite, eu prefiro caminhar. E a 26 é futebol ou vôlei. Eu não jogo nenhum dos dois, mas para apreciar, eu prefiro apreciar o futebol. E a 27 é silêncio ou barulho. Olha, depende da situação. Tem situação que eu adoro o silêncio, tá? Para descansar, para fazer alguns trabalhos, para dormir um pouco, para assuntar as ideias, para ver um filme que eu pouco vejo, mas para ver um programa de televisão também pouco vejo. Para qualquer coisa, tá? Mas tem horas que o barulho me dá tédio, então, o silêncio, então prefiro um pouco de barulho. Então, depende da situação, eu gosto dos dois, horas silêncio, horas barulho, né? E a 28, cores frias, você prefere cores frias ou cores quentes? Bem, eu gosto das duas, sabe? Depende da situação. Eu gosto de cores quentes, depende da situação, eu gosto de cores frias. Então, eu gosto das duas, tá? E a 29 é, você prefere gritar ou falar? É evidente que eu prefiro falar, né? Gritar não faz bem para a saúde da garganta, da cabeça, não é legal, né? Então, eu prefiro falar. A 30 é viajar ou ficar em casa? Depende da situação também. Tem horas que eu gosto de ficar em casa e tem horas que eu gosto de viajar para conhecer lugares, para sair com as amigas, para arejar a cabeça, para descansar um pouco. E tem horas que eu gosto de ficar na minha casinha, né? Curtindo a minha casinha, fazendo meu serviço, descansando. E a 31 é
A 32 você gosta de português ou você gosta de matemática? Eu gosto dos dois, sabe? Gosto dos dois. Mas tem situação assim que tô com a cabeça meio cansada, daí eu ainda prefiro um pouquinho o português, tá? E a 32 é cabelo, você gosta de cabelo solto ou amarrado? Também depende da situação, eu adoro um cabelo solto, bem arrumado, bem lavado, bem limpo. Mas na hora do calor, gente, um cabelinho amarrado é muito bom. Então eu gosto dos dois. A 32 é adrenalina, gosta de adrenalina ou de calmaria? Olha, eu prefiro calmaria. E a 33, você prefere barco ou avião? Eu tenho medo dos dois, não gosto de andar dos dois. Mas se for assim, para escolher uma viagem curta, num lugar assim, onde não seja muito perigoso, eu prefiro o barco. Bem, gente, eu me enganei ali na numeração, tá? A 33, a 34 é avião ou barco e agora eu vou para 35, tá? Parque ou circo? Olha, na verdade eu não sou muito chegada em nenhum dos dois, viu? Mas se eu for com um grupo de amigos, fazer um passeio e for um circo que eu nunca fui, ou um parque que eu nunca fui também. Depende da situação, eu gosto de ir nos dois, mas eu acho que ainda prefiro um pouquinho o circo, tá? Mas se for mesmo para falar mesmo, eu não gosto nenhum dos dois, mas se for para sair com um grupo de amigos, eu acho que ainda prefiro o circo. A 36 é mar ou piscina? Olha, eu tenho medo dos dois, mas eu ainda prefiro o mar, porque o mar eu vou entrando até onde eu vejo que dá. E a piscina às vezes é muito funda, a gente não sabe até que ponto a gente pode alcançar, mesmo sabendo a medida dela. Então eu me sinto mais segura no mar, mas eu tenho medo dos dois. E a 37 flores. Se você gosta de flores ou de folhagem, eu prefiro os dois, não tenho preferência assim, nem por uma nem por outra. Eu prefiro os dois. Claro que o pezinho cheio de flores é bem bonito, mas eu gosto dos dois. E a 38, você gosta de azul ou rosa? Eu gosto dos dois, mas claro que depende da situação. Tem coisa que eu não usaria rosa, tipo assim, eu não usaria uma calça rosa, tá? Vai ser muito difícil usar uma calça rosa, mas eu amo rosa. E gosto de azul também, mas tem coisas assim que de repente eu não usaria. Por exemplo, um sapato azul forte eu acho que não usaria não. Talvez um azul marinho, um azul clarinho, mais forte eu não usaria. Mas eu gosto dos dois, tá? E essa é a 38, a 39. Prefere laranja ou bergamota? Eu gosto dos dois, mas acho que se for escolher, eu escolho a bergamota, mas eu gosto dos dois. A 40 gosta de cabelo loiro, moreno natural. Entre o loiro e o moreno eu prefiro o moreno, mas entre os três eu prefiro o natural. 41, você prefere sábado ou domingo? Bem, eu gosto dos dois, mas como o sábado ainda vai ter o domingo pra gente descansar e o domingo a gente logo em seguida vai vir a segunda e tem um monte de coisa para fazer, então eu já prefiro mais o sábado. E o 42, bem, gente, ali tem 2,41. O outro 41 você prefere chique ou casual? Bem,
Depende da situação, né? Tem situação que a gente tem que ir chique, não tem como ir casual. Aí eu gosto de me arrumar de uma forma chique. Mas tem situação que é melhor casual. E eu prefiro andar no casual. Se for para escolher, eu prefiro casual. Mas tem situação que não tem como a gente ir casual, tem que ir chique, né? Mas se for para escolher mesmo, o que tu prefere mesmo? De ir de chique ou de casual? Eu prefiro casual. Mas tem situação que não tem como a gente fugir do chique. Esse é o segundo 41. Agora o 42. O 42, que no caso seria o 43, é salto ou tênis. Bem, antigamente eu preferia salto, né, gente? Acho muito lindo um sapato de salto. Acho muito lindo. Deixa a pessoa mais alta, deixa a pessoa mais elegante. Mas hoje em dia eu não tenho como usar salto. Eu só uso meio saltinho quando é muito necessário. Então hoje em dia eu prefiro tênis. Claro, um tênis bem confortável e no inverno, porque no verão eu não consigo usar tênis também. E a 43, que seria a 44. Você prefere cabelo curto ou cabelo longo? Pra mim, eu prefiro cabelo longo. Não gosto de cabelo curto pra mim. Não gosto. Em outras pessoas também aprecio bastante um cabelo comprido, longo, né? Mas tem alguns corte curto que eu acho bem bonito. Bem bonito. Se eu gostasse de cabelo curto, eu ia cortar naqueles cortes. E tem algumas pessoas também que fica mais bonito o cabelo curto. Então eu aprecio bastante também alguns cortes curtos em algumas pessoas. Porque tem pessoas que combinam mais cabelo comprido, outras combinam mais cabelo curto. Eu, em mim, não gosto de cabelo curto. Mas se eu gostasse de cabelo curto, eu ia preferir andar de cabelo curto, porque dá menos trabalho, viu? Então, acabou as perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha respondido a curiosidade de vocês. Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se não for inscrita. Um bom dia. Fique com Deus. Obrigada por assistir. Que Deus abençoe a todos.